E estamos de volta agora com a última palestra da nossa feira de intercâmbio CI Experience. Enem, vestibular, intercâmbio. São muitas decisões importantes nessa fase de pré-vestibular, né? Mas você já parou para pensar como o intercâmbio pode te ajudar nesse momento, como ele pode te preparar para esse momento e também como esse momento pode te preparar para o intercâmbio? Pois é. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber agora a Lisa Yoshitani, que é especialista em educação internacional aqui na CI. Olá, Lisa, tudo bom? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui prontos, preparados para o aulão que você vai dar agora. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar essas informações super importantes para a gente planejar o intercâmbio com você. Então, gente. A gente está te ouvindo, pode continuar. Desculpa, Thaís, te interrompi. Imagina! Então, vamos lá, gente. A gente reuniu aqui, a gente fez uma apresentação para a gente entender melhor como que funciona o intercâmbio, o estudo no exterior e quais são as oportunidades que você pode planejar junto com a CI. Thaís, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para ficar mais ilustrado para os nossos clientes, tá bem? Vamos lá. Legal. Então, pessoal, essa é a nossa última palestra, mas é uma palestra muito importante para a gente entender mais sobre educação internacional. O que a gente pode contribuir com você sobre os nossos programas dentro da CI. Então, os estudantes que estão pensando aí em carreira, o que vai estudar no futuro, quais são as profissões, a gente pode sim te ajudar a desenvolver esse caminho aqui dentro da CI. Então, a gente selecionou aqui 3 itens super importantes, super pertinentes para a gente conversar um pouquinho com você. Então, vamos falar de Enem, vestibular e o intercâmbio. Como que é possível aí essas 3 palavras aí durante a sua jornada de estudos, para você entender o que vai ser mais interessante ou não para você brilhar lá no futuro. Bom, pessoal, pensando aí em universidade, os estudantes cada vez mais se planejam pensando o que vai fazer na faculdade, qual vai ser a profissão dele, né, na fase adulta. Então, o estudante, desde o 9º ano, no primeiro do ensino médio, a gente já tem estudante pensando até mais novinho, o que será, o que eu vou fazer no futuro como profissão, né? E cada vez mais a gente entende que o currículo tem que ser um currículo diferenciado perante os demais. E é por isso que a CI oferece tantos programas diferenciados no exterior, com os nossos parceiros, onde é possível adquirir uma fluência no idioma, melhorar o idioma ou até aprender um segundo, terceiro idioma, experiências, entender outros programas, disciplinas que você pode experienciar para entender qual curso que futuramente você vai fazer, tá bem? Então, essa fase pré-vestibular que a gente fala é uma fase muito importante, né? Envolve muitas expectativas. Envolve expectativas do estudante e da família, né? Aonde que será que o estudante vai ter mais sucesso? Aonde ele vai se achar, né, nos cursos e na profissão futuramente, né? Então, pensando tanto em Enem quanto em vestibular e falando de intercâmbio, é possível sim a gente considerar algumas questões, tá? Então, assim, como eu disse, nós estamos aqui pensando em programas que possam realmente valorizar o seu currículo e ter uma experiência cultural, uma experiência de desenvolvimento pessoal, né? É isso que a gente tem aí como objetivo a ofertar para os nossos clientes, né? Então, a fluência no idioma, isso é base, né? Muitos estudantes já estudam, por exemplo, o inglês aqui no Brasil nas suas escolas e pensam aí numa terceira e quarta língua. A gente tem muitos estudantes pensando no intercâmbio não só para estudar inglês, mas para estudar o espanhol, estudar o mandarim. E por que isso, né? Porque futuramente você vai colher frutos realmente de você ter uma melhor comunicação com diversas culturas. Isso em qualquer área que você for estudar, em qualquer área que você for atuar no mercado de trabalho, né?
A convivência também com novas culturas, com novos valores, a gente vê os estudantes que a gente embarca aí mês a mês, semestralmente, como eles voltam para o Brasil, né? É um desenvolvimento aí pessoal, né? De tolerância, de respeito, de entender o seu diferente, e isso no dia a dia, na fase adulta, é um diferencial também no seu trabalho, né? E além disso, o que a gente também pode ofertar nos nossos programas? O que contribui também, né? A experiência, como eu disse, de novas matérias, novas disciplinas. A gente tem estudante muito novinho que embarca com a gente, que pode estudar, por exemplo, uma disciplina de robótica, pode fazer uma aula de culinária, pode estudar negócios. Sim, é possível fazer matérias diferenciadas, ainda estudando no Brasil e fazendo um programa de curta duração, por exemplo, que é o Team Experience que nós temos, tá bom? Então, assim, nós temos diversas opções aqui dentro da CI, sempre focando lá na frente, pensando num diferencial, num desenvolvimento pessoal do nosso estudante e, lógico, um diferencial curricular, não é mesmo? E aí, para a gente visualizar melhor, a gente pensa em três caixinhas que a gente coloca, em três programas aí, que é o carro-chefe, né? Que a gente fala dentro da CI. O intercâmbio Team, como vocês conhecem, que é o intercâmbio de férias. Muitos estudantes se organizam com a gente para embarcar nas férias, tanto em janeiro quanto em julho, para aprimorar o idioma, para fazer amizade com novas culturas, conviver com estudantes internacionais e, por que não, fazer a tal das disciplinas diferenciadas, que também é possível fazer no intercâmbio Team, tá? Nesse intercâmbio, a gente percebe que muitos estudantes procuram esse tipo de programa para que continuar a sua vida escolar, por exemplo, no ensino médio, e nas férias, além de aproveitar, conhecer um novo destino, um novo país, também estudar, também se renovar aí nas férias, valorizando o seu currículo desde novinho, né? Então é muito interessante. Eu sempre conto aqui dentro da CI que lá na frente a gente teve estudantes muito bem colocados em universidades de renome no exterior. Por que fez o intercâmbio Team? Porque lá atrás ele já conseguiu ter uma valorização no currículo dele, ele já conseguiu entender mais quais as disciplinas que ele queria fazer futuramente na faculdade, através desse intercâmbio de férias, que é um intercâmbio de 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas. É possível fazer esse intercâmbio, tá? Sendo menor de idade nas férias, tá? E aí a gente tem que entender qual que é a proposta, né, do estudante, qual que é a expectativa da família. Então, muitas famílias chegam até sair dizendo, não, eu quero realmente um programa pontual, de curta duração, para o meu filho, para realmente ter essa experiência e não ter nenhuma falta, né, não prejudicar a vida escolar, por exemplo, no ensino médio, né? Então, o programa Team, ele é ideal para esse tipo de expectativa, né? O estudante realmente, ele volta com um inglês, por exemplo, com mais fluência, com mais desenvoltura. A gente vê muitos estudantes que fazem inglês aqui, fazem um intercâmbio Team, voltam e acabam estudando inglês aqui na sua escola particular ou numa escola à parte, aumentando o seu nível, né, do idioma, passando de salas por conta de um mês no exterior, né? Então, também pensando aí em planejamento financeiro, no custo-benefício para os pais, é bem interessante, porque essa volta, a família, ela vê resultado assim que o estudante volta do exterior, tá? E aí a gente tem um outro programa, que é um programa mais longo, com uma outra proposta, que é o programa de High School. O programa de High School nada mais é, como vocês sabem, que é o ensino superior, ensino secundário, estou trocando, o ensino secundário fora do Brasil. Então, o estudante pode fazer o ensino médio com duração de 1 ano, com duração de 1 semestre. Então, ele estudando aqui, fazendo, por exemplo, o 2º ano escolar do ensino médio, ele pode fazer isso no exterior, em diversos países que nós temos. Nós trabalhamos aí com 15 países, né, no exterior para fazer o programa de high school.
Esse programa ele tem uma proposta mais cultural, é um programa realmente de convivência para aprendizado do dia a dia, da rotina local, né? Então, o estudante fica numa escola secundária americana, numa escola de ensino médio canadense, ou numa escola super tradicional de ensino médio na Suíça, que ele possa morar dentro da escola. Tem inúmeras oportunidades no programa de high school. Esse programa, como eu disse, ele tem uma proposta aí de longa duração. Temos estudantes para um semestre, para um ano, e muitos estudantes fazendo até todos os anos do ensino médio. É uma grande tendência dentro da CI. O estudante, por exemplo, fecha um ano com a gente, ele gosta e ele quer fazer, por exemplo, o terceiro ano, e ele quer se formar no exterior, quer se formar, por exemplo, nos Estados Unidos. É super possível e cada vez mais comum aqui dentro da CI, tá? E essa proposta, né, lógico, ele vai realmente adquirir mais fluência no idioma, isso é óbvio, né, até pelo tempo que ele fica. E aí também essa troca cultural é muito mais intensa, né? Ele vai ter essa convivência local, vai ter amigos canadenses, americanos, ele vai estudar matemática, ciências, vai praticar um esporte, ele vai estar realmente numa imersão cultural. E essa é a proposta. Por que muitos estudantes estão pensando em ficar mais tempo no programa de high school? Até se formar no programa de high school? Porque, novamente, nessa trajetória, nesse planejamento, o estudante que também está fazendo high school, ele já está visando a carreira dele, a profissão dele. E na escola de high school no exterior, isso é muito abordado. Então, trazer disciplinas diferenciadas para o estudante experienciar programas que ele pode fazer na universidade. Então, por exemplo, aulas de engenharia, aulas de negócio, aulas também de robótica, mais na grade curricular do high school. Então, muitos estudantes começam a entender e ter afinidade com disciplinas que realmente faz sentido que ele vai levar para a universidade. Então, vejam, a gente tem aí um planejamento com os nossos estudantes muito novinhos para realmente testar o que seria interessante. No programa de high school também, a gente também tem os estudantes do TEAM, estudantes que fazem TEAM, que gostaram da experiência do exterior e aí querem fazer o programa de high school, né? Então, também tem esse caminho aí dos nossos estudantes aqui na CI. E aí, pensando lá na frente, a gente vê que os estudantes eles estão realmente mais preparados depois que eles finalizam o programa de high school. Quando eles voltam mais decididos com relação à sua carreira, mais independentes, né, cuidando mais de si, cuidando das suas coisas. A gente brinca, né, com os pais, que os pais adoram, né, o retorno desses estudantes, que o estudante realmente ele está mais independente, ele consegue ter mais desenvoltura, tanto dentro de casa, quanto na volta para a sua escola, para a sua vida escolar, né? E aí, de novo, a gente sempre atuando com vocês, sempre junto com o nosso estudante. E aí, visando outros programas, de novo, com essa continuidade para valorizar o currículo do nosso estudante, né? E aí, a gente pensa também em outros programas que nós temos. Por que a gente divide dessa forma? Porque tanto o programa TEAM, o intercâmbio TEAM, quanto o programa de high school, são programas para estudantes menores de idade, né? Menos 18 anos, basicamente, né? Que a gente coloca aqui dentro da CI, né? E aí, pensando no estudante formado no ensino médio, um estudante já que vai ter mais de 18 anos, maior de idade, aí a gente pensa em programas mais independentes, que eu também quero contar para vocês, tá? Os programas mais independentes, eles vão ter um foco mais profissionalizante, né? Que esse é o nosso objetivo. E aí a gente parte para trabalhar e estudar. Programas profissionalizantes também entra aqui nessa caixa, tá? São programas, novamente, desenvoltura pessoal, para a fluência no idioma, essa troca de cultura, né? Esse é o objetivo do programa, de trabalhar e estudar também. Em diversos países é possível, onde o estudante vai para a sala de aula, melhorar o seu idioma,
ele pode também fazer preparatório para exames, outros tipos de programa também, mais voltado para profissão e um grande diferencial que muitos estudantes procuram, ele pode trabalhar no país no tempo livre. Então, legalmente, esse programa é focado nos países que dão esse direito para nós, esse direito para o estudante internacional. Então, o estudante, por exemplo, ele pode ir para o Canadá, fazer um programa, por exemplo, de 7 meses, melhorar o idioma dele, ele já vai estar num programa adulto, onde, no tempo livre, ele pode ter essa liberdade de trabalhar, tá? Legalmente, ele pode fazer isso, ele pode procurar um emprego, isso é um direito do estudante internacional. Então, é muito comum os estudantes, depois que acabam o ensino médio, que querem ter essa oportunidade de se conhecer mais, de conhecer outros destinos, de conhecer novas culturas, partir para trabalhar e estudar, partir para programas focados em carreiras, focado mais na base profissional, para ter essa experiência, né? Para entender realmente qual o programa que faz mais sentido e tá no dia a dia, ter essa prática, né? Trabalhar realmente no tempo livre. Isso também ajuda financeiramente o estudante durante esse período fora do Brasil e ele ter essa experiência. Porque nada melhor do que você utilizar o idioma, por exemplo, gente, fora da sala de aula, né? Independente do programa que a gente está falando, a gente percebe, eu posso falar até por experiência própria, na sala de aula, enquanto a gente está fazendo o programa no exterior, é muito confortável, né? A gente tem todo o suporte das nossas escolas, profissionais especializados no estudante internacional, todo o suporte para qualquer dúvida, qualquer eventualidade que ocorra com o estudante dentro desse ambiente acadêmico, né? Mas fora da sala de aula, fora da instituição, no dia a dia, trabalhando, especialmente aqui, né, falando trabalhar e estudar, né, aí que você realmente vai sentir, vai ter o termômetro se a sua comunicação tá boa, se você realmente está desenvolvendo, você está adquirindo fluência, você está conseguindo cada vez um trabalho mais interessante que realmente vai agregar no seu currículo, que vai ter um bom aprendizado para você. Então, é muito bacana também experienciar o trabalhar e estudar e os programas profissionalizantes. A gente também tem muitos estudantes que se acharam no trabalhar e estudar, na Irlanda, no Canadá, por exemplo, ou programas profissionalizantes, fazendo na área de business, na área de marketing, que aí pensou, ok, não, realmente, eu gostei, e aí eu posso, sim, dar um passo a mais pensando na universidade, né? Então, tudo isso realmente é super importante vocês entenderem que é um planejamento, como eu disse para vocês. Tempos atrás, se a gente pensar aí, 20 anos atrás, não existia essa oferta de opções, né? Então, cada vez mais o estudante preparado para o seu mercado de trabalho, para realmente ele atuar numa profissão que ele realmente goste, né? Que tenha prazer, né? E que ele tenha facilidade, afinidade, né? Que ele tenha boa desenvoltura para realmente se destacar. Porque cada vez mais o mercado está competitivo, a gente vê cada vez mais estudantes mais novinhos embarcando com a gente, né? Realmente pensando aí no futuro, né? Aonde realmente eu vou me destacar melhor, né? No mercado, tá? E aí, falando por último, a gente tem aí os programas de Higher Education, que são os programas de universidades, tá? Que são os programas de ensino superior. Os programas de ensino superior nada mais é de você fazer uma faculdade, fazer uma graduação, fazer uma pós ou até um mestrado, né? No exterior. É super possível, tá? Então, a gente tem diversos tipos de estudantes conosco em universidades. Estudantes que já tiveram experiência com a gente desde lá do intercâmbio Team, passando para high school, passando para trabalhar e estudar e finalmente fazendo universidade com a gente, e estudantes que nunca saíram do Brasil,
tá? Não se preocupe, nós estamos preparados para isso, para ajudar vocês a entender a característica dos programas, como que funciona os requisitos de cada programa que eu mencionei, o processo seletivo, quais são as regras, quanto tempo é possível ficar no exterior, qual é a idade adequada, tudo isso, o staff da CEL é muito preparado e treinado mensalmente para entender os melhores programas para o mercado brasileiro, né? E aí, falando de universidades, a gente tem aí cada vez mais estudantes embarcando com a gente, até porque as universidades do exterior cada vez mais de olho no público brasileiro. A gente tem um poder enorme de adaptação, a gente tem um destaque perante os estudantes internacionais lá fora. Então, as universidades realmente, eles procuram os melhores candidatos. E aí que a gente aproveita aí esse nosso diferencial, não é mesmo? Porque as universidades que trabalham conosco oferecem bolsa de estudos, né? E aí, para ser realmente atrativo para a gente também, durante o nosso trabalho em universidades, ajudando o estudante no processo seletivo, a gente também tem aqui como target, né, ofertar o melhor custo-benefício para o nosso estudante, para ele fazer uma faculdade de alta excelência, que seja realmente um diferencial perante o que nós temos aqui no Brasil, para realmente ser relevante para ele estudar no exterior, e também o melhor custo-benefício. Então, a gente também trabalha isso em universidades. E aí a gente tem programas em diversos países também, Estados Unidos, o Canadá, temos programas bem interessantes aí em Portugal, que realmente hoje muitos estudantes procurando por conta da língua, né? O estudante faz as aulas em português, e aí também acaba sendo um facilitador para a gente. Mas também nós temos Austrália, Nova Zelândia, Holanda, gente. Holanda também está sendo aí um destino muito procurado por nossos estudantes. E os estudantes, felizmente, em todos os programas que fazem em universidade, eles também podem atuar, né? Então, eles estudam e eles podem trabalhar durante aí o período da graduação, da pós e do mestrado. Enfim, gente, a gente tem inúmeras possibilidades. Eu queria dar aí um geral para vocês entenderem essa jornada, né? Como é importante cada vez com antecedência vocês avaliarem quais são os programas possíveis que vocês podem fazer no exterior. Lembre-se de nós estamos aqui, a CI é referência em educação internacional. Então, realmente, quando a gente senta com a família nas nossas lojas presencial ou online, a gente faz realmente esse mapeamento para avaliar o que fica mais interessante para o estudante e para os pais, pensando também no planejamento financeiro, né? Então, pensando, nesse momento, seria interessante um programa TEAM? Ok, qual o programa TEAM que é mais interessante? Talvez esse programa possa ser um diferencial que depois, no próximo ano, a gente pensar num programa de ensino médio? Ou não? Vamos pensar que um programa TEAM, ele pode ter, o estudante pode dar mais fluência, e aí lá na frente pensar em trabalhar e estudar, que ele já vai com uma desenvoltura para o Canadá, por exemplo, para estudar e trabalhar. Então a gente faz realmente esse mapeamento junto com vocês para a gente entender qual o melhor programa e quando que é interessante para vocês, qual o melhor momento do embarque do seu filho. Isso é super importante, tá? Então, desde o programa TEAM até o programa de universidades, né? Então, pensando aí nesse pré-vestibular, pensando que existem aí diversos pontos, né, que devem ser considerados. Muitos estudantes também acabam pensando, ok, achei interessante toda essa opção de programas no exterior, mas eu quero pensar, por exemplo, em faculdades aqui no Brasil, mas também pensar em faculdades no exterior. A gente tem estudantes, pessoal, que acabam aplicando tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? E aí pensando, ok, apliquei, pensando na aprovação, eu tenho aí um leque maior de aprovações, né? Então é por isso que a gente chamou, né, essa palestra
pensando aí no pré-vestibular, que engloba aí todo esse conteúdo que eu expliquei para vocês, e também no Enem. Acabei deixando o Enem por último, né, para concluir aqui minha palestra, para vocês realmente não ignorarem o Enem, gente. A gente tem muitos feedbacks de estudantes pensando, eu vou estudar no exterior, eu quero fazer a minha carreira lá, eu vi que tem programas bem interessantes aqui dentro da CI, eu nem estou pensando no Enem, eu nem vou me preparar para isso. Cuidado, tá? Por favor, também incluam a preparação aqui no Brasil da mesma forma. A mesma rotina que vocês têm na vida escolar de vocês, continuem, tá? E também pensem no Enem. Por quê? Essa é uma dica que vale ouro, hein? As universidades no exterior, se você pensar lá na frente em todo esse planejamento e finalmente pensar em universidades, cada vez mais consideram a sua pontuação do Enem. Um exame nacional, pois bem, eles estão considerando a pontuação do Enem também para analisar o seu currículo para você entrar na faculdade, tá? Em Portugal, eu posso dizer aí que 90% das universidades já consideram como requisito a nota do Enem para o estudante brasileiro para avaliá-lo no processo seletivo, tá? Então já fica aí uma grande dica para vocês. Mas aí você pode falar, poxa, mas eu nem penso em Portugal, eu quero realmente um país de língua inglesa, de língua espanhola, né? Gente, a gente teve aí universidades solicitando para a gente o Enem em outros países, tá? Então, por favor, não desconsidere. Temos universidades no Canadá, nos Estados Unidos, e a gente teve recentemente 2 universidades na Espanha que pediram a nota do Enem, ok? Então, é super relevante, pessoal. Então, não desconsiderem, continue o planejamento de vocês, se preparem para terem uma boa nota nesse exame, porque lá na frente vocês também vão colher frutos, tá? Do exame nacional, tá? Se ele não for como requisito, ele pode ser como diferencial para vocês, tá bem? Então, são essas informações que eu queria passar para vocês. Quero agradecer a oportunidade aqui para apresentar esse mundo de opções. Acesse o site da CI, acesse um consultor especializado nosso para a gente realmente fazer esse planejamento com vocês. A gente tem estudantes, pessoal, estudantes de 11, 12 anos, 13 anos já, né, pais entrando em contato com a gente para entender essas oportunidades conosco. Então, venha até uma loja da CI, acesse pelo site, vamos conversar online para a gente ver a melhor opção para você e iniciar vocês na educação internacional, tá bom? Nós somos referência aqui no Brasil, então contem com a gente para a gente oferecer o que é melhor, o que atende a sua expectativa, tá bom? Maravilha, Obrigada, Lisa. gente. Você volta aqui para a gente dar um tchau para você? Para a gente se despedir, afinal de contas, a Lisa é a nossa última palestrante do dia. Lisa, consegue abrir a câmera? A gente vai aguardando ela abrir a câmera. E é isso, né, gente? Muito bem, hein, Lisa? Adorei as dicas, a do Enem principalmente. Galera, de olho no Enem. O Enem se tornando cada vez mais importante aí para decidir o seu futuro, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E, gente, é isso, né, Lisa? O intercâmbio, ele faz parte da jornada acadêmica. E ele faz parte só da sua jornada acadêmica, não, viu? Porque ele é importantíssimo, é uma experiência transformadora que vai agregar muito para a sua vida e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para o seu futuro. Lisa, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Boa feira. Obrigada. E, infelizmente, a gente encerra aqui as nossas palestras de hoje. Foi maravilhoso ter a companhia de vocês. Queria agradecer desde já, em nome de toda a equipe CI. Muito obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Lembrando que a nossa plataforma continua até às 16 horas do horário de Brasília. E lá você pode conversar com todas as nossas escolas parceiras ao redor do mundo. Então aproveita essa oportunidade, não deixa passar não. Se programa e vai fazer o seu intercâmbio, porque vai fazer muita diferença na sua vida, tá certo? Um grande beijo para todos vocês e muito obrigada pela presença.